Que a paz de Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações. Aqui estamos mais uma vez, irmãos, reunidos para mais um estudo em nossa casa no Centro Espírita Luz e Caridade. E para o nosso preparo, faremos a leitura da página do livro Vida Feliz, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, a lição 25. Sempre que interrogado a respeito de alguém, fornece impressões positivas, na impossibilidade de fazê-lo, porque a pessoa tem uma conduta irregular, silencia ou elucida com bondade, evitando piorar-lhe a situação ou torná-la mais divulgada. Não és fiscal do comportamento alheio, nem podes imaginar se aquele equivocado de ontem não se encontra em processo de recuperação. Sejam tuas a opinião que edifica e a palavra que ajuda sempre. Agora, meus irmãos, vamos elevar o pensamento a Deus, dizendo assim: querido Pai, aqui estamos mais uma vez reunidos em Seu nome, para mais um estudo nesta casa de amor, que possamos estar em sintonia, vibrando com a pessoa que fará o estudo, absorvendo as palavras para a nossa caminhada. Obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Agora passaremos a palavra à pessoa responsável pelo estudo que se seguirá. Olá, amigos do céu, que tudo bem? Aqui é Rafael Galdino. A gente espera que todos vocês, onde quer que estejam bem, estejam amparados pelo Mestre Jesus e se cuidando. Esse momento que a gente está vivendo é um momento novo, atípico, e estamos buscando sair melhor cada dia mais e mais. E como nós fomos convidados pelo nosso querido amigo Alexandre Machado para estarmos compondo um estudo de vocês, que tem como tema um sentido para a vida, uma proposta que faz parte do projeto educativo doutrinário da casa, que se organiza de uma forma brilhante, de uma forma extremamente pedagógica, que vem desenvolvendo há alguns anos um projeto doutrinário de muito esclarecimento e muita clareza. Essa temática ela é boa porque ela nos faz refletir filosoficamente sobre alguns questionamentos, até mesmo usuais, alguns questionamentos que são de senso comum, que existem por aí, e nos faz pensar de uma perspectiva mais espírita, que ganha uma certa concretude, uma solidez doutrinária e que nos convoca a fazer reflexões sobre os nossos hábitos e costumes. O princípio religioso, por si só, por evocar transformação moral, inerentemente ele vai estar ligado à nossa forma de viver, os hábitos, os costumes, a nossa forma de falar, de ver, de vestir, de pensar, vai tocar na nossa intimidade. É claro que a doutrina espírita é diferente de muitas outras religiões que pensam de uma forma um pouco distante ainda do cristianismo primitivo, daquele cristianismo que buscava ser o elo de conexão com o Criador, pregam que algumas posturas vivenciais nos levam à transformação. A doutrina espírita, de uma forma brilhante, ela vai nos mostrar que o inverso é a essência da coisa. Que a transformação interna necessariamente nos conduzirá a uma transformação de postura, de mentalidade, de vivência, que vai nos conduzir ao bem. Não temos um índice de um conjunto, um manual que nos vai dizer o que devemos fazer, o que devemos seguir. Não existe ninguém que sobe na tribuna espírita e que fala o que nós devemos ou o que nós não devemos fazer. Ninguém se apropria desse papel, até mesmo porque a gente entende que esse é um papel psicologicamente construído pela individualidade, porque a transformação só vai acontecer pela
concatenação, pela construção da individualidade nesse processo. E o exemplo maravilhoso que a gente tem disso é Pedro e Jesus, né? Pedro ao lado ali, ó, túnica com Jesus. Jesus falou: Pedro, cala-te, porque não são os bons que falam por ti. E olha que Pedro estava motivado, estava querendo falar coisas bonitas, coisas boas, mas ele não estava devidamente conectado. E a transformação é interna. Então a proposta de hoje é justamente a gente pensar um pouco sobre isso, é caminharmos dentro de uma proposta reflexiva que vai nos propiciar pensar: será que estamos dentro de um sentido devidamente produtivo para mim? E o nosso convite hoje é pensarmos sobre isso. Vamos lá? Vamos juntos pensar? Vamos lá. A nossa conversa ela vai ficar baseada na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que fala sobre qual o objetivo da encarnação dos Espíritos. Quem quiser pode pegar aí seu Livro dos Espíritos, ou acessar seu celular pelo Kardecpedia, pelo computador, e pode ler, fazer a leitura breve desse enredo. E a gente vai oferecer a leitura dele para vocês, porque a gente acredita que a compreensão clara desse trecho ele vai ser a abertura fundamental para a gente. Então, lá em Livro dos Espíritos, está lá falando assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da experiência, da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Diz ainda outro fim, a encarnação. O de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Às ações dos seres corpóreos é necessária a marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Podemos fazer uma leitura agora inicial e termos uma compreensão de que talvez nós tenhamos entendido tudo que está ali, tudo que está claro, tudo que está exposto ali, tudo que está de forma representativamente criada ali. Mas da nossa parte, é o que a gente vem reforçar alguns pontos que talvez para os amigos já estejam bem claros, mas que nós conseguimos construir ao longo do tempo, dos nossos tempos de estudo, nas nossas colaborações do ES, da nossa casa, e que alguns detalhes nessa mesma pergunta fazem ressurgir algumas reflexões que nos levam a uma profundeza grandiosa para o nosso crescimento. Bom, primeiro a gente precisa entender, né? Quando a gente fala em objetivo da reencarnação, a gente está falando em sentido para a vida. Quando a proposta temática fala de um sentido para a vida, nós estamos notadamente querendo saber qual é a razão de estarmos aqui. E isso nos faz pensar nos conjuntos de pesquisa, de perguntas básicas da doutrina espírita, né? De onde eu vim, para onde vou, por que estou aqui, né? Esse conjunto de perguntas é um conjunto filosófico que transcende todas as barreiras religiosas. Ele atinge diversos grupos e as religiões se debruçam a explicar sobre isso. Primitivamente, as instituições religiosas dos tempos idos, elas se estruturaram em responder essas questões através de princípios materiais, através de reflexões a partir da matéria. Observava-se a natureza, o comportamento da natureza, os fenômenos inexplicáveis, e aí se debruçava, se desdobrava algumas reflexões. E algumas mentes, alguns baluartes, alguns espíritos que se destacavam nesse fluxo de reflexivos marcaram ao longo do tempo. Nós temos Buda, nós temos Zoroastra, nós temos o próprio Allan Kardec,
mais contemporâneos de nós temos Moisés, nós temos inúmeros espíritos que se destacaram nessa linha curva de crescimento e deram um up, fizeram um degrau mais largo, maior para o crescimento. E pensarmos no sentido da vida, qual é o objetivo disso? É um objetivo existencial, nós existimos. E o mistério da nossa origem é algo extremamente que nos perturba a partir do momento que ganhamos uma compreensão de vida para além da matéria. Uma pessoa que vive no terra-terra, que vive nas experiências puramente materiais, que vive construindo a sua interpretação do mundo através dos seus sentidos, é uma pessoa que foge um pouco dessas interpretações filosóficas. Mas alguém que começa a ganhar sentido, alguém que questiona os acontecimentos da vida, alguém que é tocado a refletir sobre o porquê das coisas acontecerem daquela forma, é uma pessoa que está muito próxima de refletir sobre o sentido da vida. É alguém que está se desplacando da matéria, né? A gente diria aqui, a gente salva suas devidas proporções, a gente lembra até da pirâmide de Maslow, né? Que a base é aquelas pessoas que estão vivendo em função das suas necessidades materiais, suas necessidades básicas. E à medida que ela vai subindo nessa suposta pirâmide de Maslow, ela atinge princípios cada vez mais transcendentes à matéria, mais, podemos dizer aqui para a gente, espirituais. E nós, quando adquirimos esse grau de conhecimento, nós começamos a dilatar. Porque pensemos, uma pessoa que está passando por uma dor muito grande, a perda de um ente querido, uma dor, uma doença severa, a aproximação do desencarne, essa pessoa está consternada a refletir sobre isso. E muitas das vezes, pessoas que estão em torno dessas pessoas também são acometidas sobre essa reflexão, porque há um despertar emocional. O que leva muitas das vezes essas pessoas são o tremular das emoções. Aquela sensação de tristeza, de desesperança, muitas das vezes levam a nos refletir. E os momentos de tristeza nós devemos entendê-lo com uma maior profundidade, porque é um sinalizador muito grande, é uma porta que nos abre para refletirmos sobre algumas coisas. E o sentido da vida está ligado diretamente sobre isso. Entender por que estamos aqui é fundamental. E dito isso tudo, a gente começa a se debruçar agora de uma forma mais sólida para entender esse sentido. E de cara eu vou falar que aqui a gente não vai falar tudo que existe. Se você tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, notoriamente percebeu que essa resposta dos espíritos a essa indagação maravilhosa de Allan Kardec é uma resposta extremamente genérica, é uma resposta extremamente grandiosa. Genérica no sentido de que, na impossibilidade deles de ganharem especificidade devido à nossa incapacidade, vamos dizer assim, ele ganha de um modo mais geral para que nos possamos dizer algumas coisas. E dentro desse geral a gente começa a fazer algumas reflexões que vão compor a nossa conversa de hoje. A primeira dela, que para o espírita, para nós espíritas, o sentido da encarnação são dois. O sentido da nossa vida são dois sentidos. Esse é um grande descobrimento que a gente fez muitas das vezes recentemente. Na minha parte, que tem uma vida no espiritismo, eu só fui entender que o sentido da vida eram dois depois de adulto. Porque eu cresci aprendendo que nós tínhamos um grande objetivo na vida, que era a perfeição. Nos tornarmos mais do que realmente somos. Nos tornarmos um espelho do que Jesus foi. Só que eu percebi, você também já deve ter percebido, que nessa resposta os espíritos dão dois sentidos para a reencarnação. O primeiro deles é chegar à perfeição, é o tradicional que a gente ouve. Qual o objetivo da vida? Chegarmos à perfeição, nos tornarmos melhores, sermos melhores, progredir. Isso a gente ouve sempre falar, todo expositor fala. O que não falam muitas das vezes é que o segundo objetivo está entrelaçado a esse. Mas espera aí que a gente já vai falar dele.
Vamos ficar por enquanto da perfeição. Ele vai construir uma reflexão falando que essa perfeição, e aqui a gente deve entender muito bem o sentido de perfeição. Etimologicamente, quem é de português sabe o que eu estou falando. Quem é da língua portuguesa, profissional da língua portuguesa, nossa amiga Érica, seu amigo Alexandre, sabe que etimologia é a composição da palavra, né? Qual é a origem da palavra, o que a palavra significa na sua origem, da sua criação. E perfeição significa feito por completo, uma interpretação bem direta, né? É aquilo que foi feito por completo, é aquilo que chega ao acabamento. E logo pensarmos em feito por completo, a gente está pensando no ideal de completude, ou seja, nossa ideia de completude é um determinado fim. E para a gente, terráqueos aqui, discípulos de Jesus, a nossa ideia de perfeição é fazer chegarmos à condição do que Jesus foi e viveu aqui na Terra. Esse é o nosso parâmetro. Esse é o nosso modelo. Lembra dos exercícios na escola, nos livros, que vinha lá, faça como modelo. E aí você olhava o modelo e você olhava a sua proposta de trabalho e você tentava fazer olhando para o modelo. É exatamente isso. Por isso que os Espíritos colocam Jesus como modelo. Porque a gente deve olhar Jesus. Jesus fez assim, assim, assim. Aí eu devo olhar para o meu problema, a minha proposta de desenvolvimento, e a modelo dele, ou seja, observando o que foi feito, eu vou realizar o meu. E o meu necessariamente não é uma cópia do que foi feito. Aquilo é uma referência do como eu vou fazer. Então, isso já é um grande ponto a ser entendido. Essa ideia de perfeição já começa a nos dilatar e nos decompõe cada vez mais das interpretações mais simplórias que existem por aí. Nós, espíritas, precisamos entender que essa ideia de perfeição ela é relativa se observarmos o universo. Mas ela é absoluta se observarmos a Terra a ponto de vista hoje. Qual seria esse absoluto? Seria atingir esse nível de perfeição da proposta que Jesus fez. E a gente sabe que ela é relativa no sentido universal, até mesmo porque Jesus falou, vós podereis fazer o que eu faço muito mais. Ou seja, ele está falando, vocês podem chegar até onde eu estou chegando. Então ele já nos deu a possibilidade. Tudo que eu estou fazendo, vocês têm condição de fazer. Mas ele ressalta aqui, mas aqui não é o limite. O que eu estou fazendo aqui, vocês vão poder fazer além disso aqui. E esse já é um mistério. O que existe além do que Jesus fez? Certamente a gente vai descobrir em um momento propício. Mas esse é assunto para outro estudo. Vamos ficar por aqui. E essa ideia de perfeição, chegar à perfeição, para nós é chegarmos a essa vivência do que Jesus fez, nesse mesmo sentido que a gente usou nessa expressão. A gente olha para o que Jesus fez, como Jesus viveu, como Jesus encarou. Jesus acabou lidando com ofensas, Jesus acabou lidando com perseguições, agressões, maus tratos, negação da família, abandono, traição. Todo esse conjunto, eles são experiências que nós vivemos constantemente. E olhando para Jesus, como que a gente pode viver a nossa vida? Olhando para o modelo, como que a gente pode executar, realizar as propostas que existem na nossa vida. Quando nós conseguimos resolver nossas propostas de vida, a exemplo de Jesus, nós estaremos vivendo a perfeição, a proposta de completude que aqui na Terra tem a nos oferecer. Mas aí ele vai falar que essa forma de vivência, o viver aqui na Terra, vai se dividir em dois grupos. Ele vai dizer que existem espíritos que reencarnam para expiar e espíritos que reencarnam com missão. E a gente precisa caracterizar muito bem essas duas aí, porque se a gente for observar de um modo bem genérico, nós vivemos missões e expiação. Ser mãe é uma missão, ser pai, ser sobrinho, ter um trabalho, cuidar de um grupo, participar da sociedade, tudo isso são missões, são ações a serem desenvolvidas. Mas a gente precisa tentar entender o contexto. O contexto está ligado à ideia de perfeição. Então ele fala que para nós atingirmos a perfeição,
de acordo com o conjunto de experiências que a gente já viveu até hoje, ou seja, o conjunto de nossas reencarnações mais a presente, ela gera um produto para a nossa vida, ela gera um resultado. É como se fizesse uma conta de matemática. E aqui a gente vai ser bem simplório para falar disso. É como se eu pegasse as ações boas que eu fiz e as ações más que eu fiz. Eu faço um quantitativo e o resultado. Se ele for positivo, significa que eu fiz mais boas ações do que mais. Se ele for negativo, é o inverso. Eu fiz mais ações equivocadas do que ações positivas. E é esse produto que vai direcionar a nossa vivência. E aqui a gente precisa fazer um esclarecimento muito legal, né? Quando a gente pensa em no espiritismo, a gente sabe que os espíritos falam do planejamento espiritual, né? A preparação que existe para a reencarnação. Mas quem é do magistério sabe que todo planejamento ele é o quê? Todo planejamento é flexível. Isso vale também para a ideia da reencarnação. Flexível no sentido de que, à medida que vamos vivendo, aquele planejamento que a gente veio de lá, ele vai se adequando às novas realidades, ele é flexível, ele não é rígido, aquilo que a gente planejou vai acontecer. É claro que existe uma margem de compromissos firmes e compromissos que vão se adequando à nova realidade, porque pensemos numa pessoa que vamos criar um exemplo aqui. O fulaninho vai reencarnar e ele tem como proposta casar com ciclano e ter 2 filhos, e na experiência de ambos, na criação deles, vão viver certas experiências que vão compor o crescimento dele dentro do material emocional que cada um deles tem. Somando as experiências, eles vão sair daquela vida melhores do que entraram. Quando o fulaninho vem, reencarna em função do seu livre-arbítrio, ele acaba não casando, ele acaba furtando-se da experiência de casar. E ciclaninho, que era para casar com ele, casou com um terceiro. Como é que fica a situação desse espírito? Dentro dessa realidade, as coisas vão se adaptar. Como que é dentro daquela proposta pedagógica, aquele espírito vai se reencontrar? Onde vão aparecer aqueles espíritos que ele precisa ter necessidade? Aonde vai se encontrar? Às vezes vai ser num trabalho, ele vai viver uma experiência, vai ser uma relação familiar que vai se assomar, se conectar a ele para estimular ele aqueles sentimentos. E é nesse sentido que a gente está falando. E a expiação, ela vai ser o realinhamento daquele que tem um saldo negativo. Lembra dessa continha que a gente acabou de fazer? Aquele que tem um saldo negativo é o camarada que vai vir expiar, é o camarada que vai vir equalizar as suas ações, é o camarada que vai vir regularizar. A missão, a gente, de uma forma bem objetiva, podemos interpretar que é aquele cara que tem saldo positivo. Saldo positivo é o cara que vem dar mais do que receber. É claro que nós estamos falando aqui, parece que é uma matemática simples, mas existem espíritos que vêm com missão e falham. E existem espíritos que vêm na expiação e conseguem aproveitar e progredir de forma brilhante. E Emmanuel tem no livro Consolador, ele tem uma proposta analisando essa diferença entre provas e expiações que o mundo nos dá, de uma forma brilhante e um tanto firme conosco. Ele fala assim, a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Bem exigente, né? Vou repetir. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde, preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Porque ele está fazendo uma análise que o planeta Terra é classificado como um planeta de provas e expiações, né? Prova está ligada à ideia de missão, né? É aquele discípulo que precisa apresentar, propor. E a gente está falando de espíritos comuns, tá? Não estou falando de missão, de grandes missionários. Estou falando de missão. É aquele espírito que vem com uma demanda,
que, como Emmanuel coloca aqui, essa demanda de prova, ele é algo que não é simplesmente ele vem dar, ele vem aprender, ele vem burilar, ele vem se transformar também, mas ele tem um grande potencial a oferecer para um grupo ainda maior. Então, nesse processo dele oferecer sua grande capacidade para a sociedade, para o mundo, para as pessoas, ele também vai receber um processo de aprendizado, um processo de transformação. Então, essa ideia de expiação, de missão, de prova, ela não está uma desconectada, ou venho só para a missão, ou venho só para a prova. A gente pega um produto maior. Porque o espírito ele está em constante processo de crescimento, de aprendizado, de evolução. E essa ideia de expiação, ela está ligada, como os espíritos vão falar, às questões das vicissitudes, né? Ele usa essa palavra vicissitudes, né? Que são as coisas que acontecem, o dia a dia, né? A grande diferença do filme, né? Do filme, da série que a gente vê na televisão, que torna bonita, é porque o filme e a série são recortes de um dia, de um período, de uma vida da pessoa. São recortes de momentos em que você junta e faz uma sequência. Mas a grande parte do dia a dia, da vida, são as partes que estão entre os cortes dos filmes. Aquela miudeza, são as relações sequenciais, é o dia a dia, a forma de experienciar, a bagagem que a gente traz de quando criança, a bagagem da vida espiritual. Então a nossa composição, nossa transformação moral, a gente vai atingir através das experiências diárias. Nesse exercício que é fácil de dizer, mas muito difícil de colocar em prática. Por quê? Por que é difícil da gente atingir a perfeição? Por que é difícil da gente chegar a um ponto de transformação? Porque a gente precisa fazer dois exercícios. O primeiro, quando eu estou diante de um problema, eu preciso olhar o modelo, então eu preciso desfocar minha atenção, eu preciso sair daquele problema e buscar a inspiração no mais alto, na vida de Jesus. Então eu preciso fazer um primeiro exercício, que é me desconectar daquele problema e buscar a experiência de Jesus. Encontrar na vida de Jesus uma experiência que esteja ligada àquela minha realidade. E isso por si só já é difícil. Porque a gente precisa fazer uma interpretação muito clara da vivência, precisa ter um conhecimento muito profundo, sensível da vivência de Jesus. E o segundo exercício é fazer a correlação daquele momento com a minha vivência. E nisso aí a gente tem um lapso temporal de 2000 anos, mais de 2000 anos. Então a gente precisa fazer uma contextualização. Eu preciso olhar como Jesus. Jesus viveu numa sociedade que era assim, que exigia isso, e ele tomou essa atitude. E eu preciso olhar para aqui, numa sociedade moderna, que pensa isso, que entende essas ações, e aqui eu preciso, como que eu vou fazer aquela ação aqui? Porque amor é amor. Há 2000 anos atrás, há 2000 anos hoje e há 2000 anos no futuro. Amor é amor. Contudo, a expressão desse amor, ela vai se transformando ao longo do tempo. Então eu preciso transformar as minhas ações. Será que para ser como Jesus eu preciso andar como Jesus? Com os mesmos trajes, fisicamente falando, com os mesmos trajes, com as mesmas roupas, com o mesmo tipo de cabelo? Ou eu devo andar como Jesus no sentido transcendental, no sentido espiritual, de poder levar o Evangelho? Porque a gente só consegue levar se a gente tiver o Evangelho, isso é fundamental. Essas reflexões são maravilhosas. Mas vamos passar para o segundo objetivo. O segundo objetivo também é linkado com o primeiro, a gente vai fazer alguns links com esse debate inicial que a gente fez. O segundo objetivo, ele fala que é estarmos em condição de suportar a parte que nos cabe na criação de Deus, na obra de Deus. Olha quanto grandioso é isso. Então nós temos dois grandes objetivos na vida, objetivos na reencarnação, dois grandes propósitos tem a nossa vida. Um é atingir a perfeição.
E o outro é estarmos em condição de suportar a parte que nos toca na obra da criação. E aqui tem um manancial de reflexões que nos levam a uma imensidão de perguntas e que muitas delas a gente não vai conseguir ter respostas ainda. Quando ele fala em condições de suportar, a gente entende, é atingir a perfeição. E esse suportar e esse atingir a perfeição não é também somente num sentido meramente intelectual. É um sentido também emocional. Suportar é a capacidade mental e emocional para lidar com as diversas situações que vão se apresentar. E suportar a parte que lhe toca. E aí, é aí que começa a parte boa. Porque fala assim, não que as outras não sejam boas, mas aqui existem os mistérios. E fala assim, a parte que lhe toca, existe algo no universo que está conectado diretamente comigo. E naturalmente, num pensamento filosófico, a gente diz, então existe uma parte que não está conectada comigo, existe uma parte que não é minha, existe uma parte que é minha, que eu vou contribuir. Que parte é essa? Aí começam as questões misteriosas. Que parte é essa? O que faz um espírito? A gente não consegue ter resposta para isso, mas a gente consegue ter um vislumbre, um grande vislumbre. Olha que os espíritos superiores classificam Jesus como o quê? Governador espiritual da Terra. E o que isso quer dizer em linhas bem gerais? Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz que todos os fenômenos que a ciência fala são verdades. Os fenômenos de formação, os fenômenos gravitacionais, de adensamento, formação da matéria, os choques com os planetas, formação da Terra, as dinâmicas sísmicas, tudo isso mas tudo isso era comandado pela mente poderosa de Jesus. Emmanuel coloca esse a caminho da luz. Todos esses fenômenos eram comandados pela mente poderosa de Jesus. Olha a capacidade. Uma caneta. Pega uma caneta aí. Pega uma caneta, um lápis. Tem um lápis da minha filha aqui. Pega esse lápis, um lápis qualquer, bota na sua frente. Faz ele volitar aí. Com o poder da mente. Faz ele volitar. Concentra nele e faz ele volitar. Se a gente não consegue tomar uma ação tão simples dessa, imagine construir um planeta. O quanto de capacidade a gente tem que desenvolver. Isso é um vislumbre do que nos reserva o futuro. A nossa capacidade mental, a nossa capacidade emocional. Olha Jesus foi traído, Jesus foi abandonado, Jesus foi enfiaram uma lança nele. E dentre isso tudo, sofrimento, pregado na cruz, sofrendo, sangrando, olha para o céu e fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Numa profunda manifestação de emoção. Olha a capacidade de suportar essas pressões materiais. Um espírito que transcendia qualquer barreira. E eles dão uma contribuição maravilhosa, que eles falam que em cada mundo o espírito ele se apropria de instrumentos para desenvolver um trabalho, e é em meio a esse trabalho que ele cresce espiritualmente, ele aprende e se torna mais potente. E lembra que a gente viu que a expiação, elas são as vicissitudes, que são os acontecimentos do dia a dia que nos tornam perfeitos. Olha a conexão que a gente faz. Então a capacidade de nos suportarmos a parte da criação é algo que transcende. Mas muitos ainda fazem uma conexão dizendo que as duas têm o mesmo sentido, é como se fossem continuativas. A gente percebe que não é. Porque um é uma capacidade individual, uma capacidade de crescimento, a gente precisa se desenvolver. E a outra fala que é uma capacidade de desenvolvimento para ser posta em prática em prol de um coletivo. Então são coisas distintas, que
que se compõem, mas que estão distintas dentro de um processo gravitacional, uma orbitando a outra. E fala que isso lhe toca na obra da criação, ou seja, nos parâmetros universal, o que Deus cria. Eu tenho certeza que tudo que a gente conhece hoje ainda é uma pequeníssima parte do que realmente é a criação. Hoje, por exemplo, nós observamos e vemos que dentro da criação, a astrofísica hoje, ela encontra uma barreira terrível porque ela percebe que a matéria pequenininhas, elas obedecem a alguns tipos de leis, que as matérias grandonas, como planetas, pedras e tudo mais, seguem outras leis, seguem outros princípios. E isso faz com que a gente tenha uma imensa dificuldade de entender a matéria. Como que a gente vai entender as coisas que transcendem outras dimensões? Existem partes do universo que a gente simplesmente não conhece. A gente conhece pouco a dinâmica do nosso planeta. O que existe para além de buracos negros? O que existe para além da nossa galáxia? O que existe nesse vácuo imenso? Porque o espaço ele é extremamente vazio. Mas será que é vazio de não ter nada? Ou é vazio de algo que a gente não consegue perceber? Existe a matéria escura que compõe o universo, mas o que é? Não se sabe. É mais fácil dizer o que não é do que o que é. Então essas são grandiosidades que nos mostram quanto a obra de Deus ela nos evoca a pensar. E ele fala algo estonteante nisso, né? Ele fala que a ação dos seres corpóreos é necessária para a marcha do universo. E aqui a gente vai pensar na pedagogia de Deus. Ora, a ação dos seres corpóreos é necessária para a marcha do universo. Se Deus criou tudo, por que ele criou essa dinâmica de nós sermos espíritos, mas precisarmos vivenciar uma dimensão material e, ora, tornarmos a dimensão espiritual e retornarmos nesse processo para crescer? Por que é dessa forma? E aqui ele dá um ensejo, né? Ele fala que isso é necessário para a marcha do universo. Ou seja, existe uma ligação entre essa forma de experienciar o crescimento com o universo, de habitar as dimensões, seja material, espiritual, e a espiritual em diferentes níveis. Essa dinâmica de idas e vindas, as ações, os processos, a matéria existindo, tudo isso está dentro de uma composição maior que a gente não consegue aprender, mas que ele nos dá uns vislumbres aqui, que isso compõe a marcha do universo. E isso nos torna uma beleza maravilhosa, porque se tudo está interligado num processo de criação de Deus, que existe um objetivo maior, certamente tudo na natureza é solidário. Os acontecimentos, os fenômenos, as transformações planetárias, galácticas, sociais, hormonais, tudo está conectado em um processo de solidariedade integrada. É uma malha de integração que forma uma teia que nos propicia o crescimento, o aprendizado, a transformação, que ainda é composto por um item fabuloso, que merece um estudo particular, que é o livre-arbítrio, que em meio a isso tudo, dentro de um conjunto, não é um conjunto determinista, mas sim um conjunto que nos estimula a crescer, a transformar e nos tornarmos mais robustos, mais fortes, nos tornarmos perfeitos e capazes de assumir a nossa parte na criação de Deus. Que Jesus nos abençoe. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente agradece aos amigos, desejando saúde, paz, tranquilidade a todos vocês e perseverança sempre. Vamos orar? Querido bom amado Jesus, te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, pedindo abençoar cada um dos nossos irmãos que aqui estão conectados, Senhor, vibrando cada vez mais no teu seio de amor. Pedimos também pela humanidade, pelos nossos governantes, para que todos estejam tocados pela sua luz e o despertar possa ser maior. Que possamos estar contigo, Senhor,
pois sabemos que Tu estás conosco sempre. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Grande abraço.